Fala galera do Guia Excel, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estarei ensinando vocês a realizarem duas fórmulas no Excel, PRI maiúscula e a fórmula texto, as duas conectadas de acordo com uma base de dados em que eu tenho uma data e eu quero saber o meu dia da semana, eu quero saber também o mês abreviado dessa data, assim como também o ano abreviado. Como que eu realizo isso? Nesse caso, a gente vai se utilizar dessas duas fórmulas. Como toda fórmula no Excel, tem o igual. Igual, a gente começa com a fórmula PRI maiúscula, ou seja, a primeira letra de uma palavra, que no caso vai ser o dia da semana, de acordo com essas datas, consecutivamente, vai ser maiúscula. Então, PRI maiúscula. A PRI maiúscula sugere um texto em que ela vai aplicar esse conceito. Qual que é o texto? A gente não sabe por enquanto, porque eu não sei qual é o dia da semana da data de 27/11 de 2020. Então a gente vai descobrir agora. Como que a gente vai descobrir? Pela fórmula texto. Tab. Qual o valor dessa fórmula texto? O valor é onde que esse texto se encontra para mim aplicar de um outro jeito, por exemplo, nessa data, e eu transformar em um outro formato, que no caso vai ser o dia da semana. Mas como que eu vou transformar em dia da semana? A gente pode fazer de duas formas. E claro, sempre, dependendo da forma como você realizar, sempre utilizar dentre as aspas. Nesse caso eu coloco as aspas. O dia da semana eu posso fazer de duas formas. O DD, que vai fornecer o dia da semana encurtado. Como assim? Segunda-feira. Segue. SEG. Mas e de uma forma extensa? DD, TD. Fecha aspas, no caso. Fecho o parênteses dessa fórmula texto, que no caso é a fórmula texto que eu estou aplicando. E agora eu fecho o parênteses da PRI maiúscula, onde vai aplicar a primeira letra da palavra do dia da semana em maiúsculo. Ao apertar Enter, ele estabelece os dias da semana de acordo com essas respectivas datas. Tá. E agora, para mim fazer o mês abreviado, é o mesmo conceito. Igual PRI maiúscula. Tab. O texto a gente não sabe porque é um mês abreviado. Texto, a fórmula texto. Qual o valor que vai se encontrar para a gente descobrir esse mês abreviado? Nessa célula. Na célula A2. Ponto vírgula. Qual é o formato do texto? Agora, no caso do mês, é o M. Só que se eu quero mês abreviado, como que a gente vai fazer isso? Entre aspas, M. Ao fechar as aspas, e também o parênteses da fórmula texto, e, por fim, da PRI maiúscula, ao apertar Enter, ele estabelece o meu mês abreviado, que no caso, mês 11, mês 6, mês 12, mês 7, mês 3, e por aí vai. E claro, gente, como que eu faço para ir mais rápido aqui? Um atalho no Excel chamado Ctrl E, que eu já ensinei em aulas anteriores. E agora, no caso, o ano abreviado, como que eu vou descobrir? Igual, aquele mesmo conceito, PRI maiúscula, tab, qual o texto que ela vai se encontrar para transformar a primeira letra da palavra em maiúscula? A gente não sabe, então a gente tem que utilizar da fórmula texto. Texto, qual o valor que vai encontrar para estabelecer o ano abreviado? Nessa célula aqui. Na célula A2. Ponto vírgula. Qual o formato do texto? No caso do ano, a gente tem que sempre colocar entre aspas, em todos os formatos, e o ano abreviado, no caso, é o AA. Ah, mas e se eu quisesse o ano extenso? AAAA. Ou seja, 4A. Nesse caso abreviado, 2A.
fecho as minhas aspas, fecho o meu parênteses da minha fórmula texto, certo? E fecho o parênteses da fórmula π maiúsculo. Ao apertar o Enter, ele estabelece o ano abreviado. 20, 20, 18, 20 e por aí vai. Tá, pessoal? Agora eu tenho uma data e eu quero o mês abreviado com um traço e o ano. E, consecutivamente, na outra coluna, o dia por extenso, o mês por extenso e o ano. Como que eu faço isso? Nesse caso, a gente precisa utilizar a fórmula π maiúscula? A gente pode até utilizar, mas vamos treinar outra fórmula agora? Igual maiúscula, ou seja, todas as letras das palavras vão estar maiúsculas. Qual o texto? A gente não sabe. Então, a gente coloca a fórmula texto, sabe? Qual o valor que a gente vai encontrar o mês abreviado e o ano? Nessa célula. A13. Qual o formato do texto? Aí que entra esse formato solicitado. Entre aspas, como eu bem frisei, que sempre vai utilizar o mês abreviado. Lembra que eu ensinei anteriormente? Como que é o mês abreviado? MM. Tá, com o tracinho. E o ano abreviado? Ou o ano por extenso? Aqui eu não solicitei que precisa ser o ano abreviado. Vamos colocar o ano por extenso. A. Fecho as minhas aspas. Fecho de meu parênteses. E, por fim, fecho o parênteses da fórmula maiúscula, que antes era da fórmula texto. Ao apertar Enter, ele estabelece o meu mês abreviado com o ano. E pode-se perceber que está tudo correto. E agora nesse outro caso, a mesma coisa. Vamos utilizar a fórmula maiúscula de novo para a gente treinar? Sabe? Qual o texto? A gente não sabe por enquanto. Sabe? Qual o valor? O valor, para a gente encontrar o texto, né, na célula A13. Ponto vírgula. Qual o formato do texto? É o que está solicitado aqui. Então, a gente coloca entre aspas. Qual o dia por extenso? É o DD. Lembra? Mês por extenso. A gente coloca a vírgula, como está solicitado aqui também. Qual o mês por extenso? MM. E agora, o ano por extenso? Ou não também? A. Que no caso a gente vai colocar por extenso. Fechou as aspas. Agora eu fecho parênteses dessa fórmula texto. E agora só falta fechar o parênteses da fórmula maiúscula. Ao apertar o Enter, ele estabelece todos os dias por extenso, os meses extensos e também os anos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Valeu!